Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós chegamos nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, para mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Nosso muito obrigado pela sua audiência, nosso muito obrigado por você nos deixar entrar na sua casa, aí no seu lar, ao lado da sua família. Nós vamos até às 10 horas da manhã com muita informação para você, o que você precisa saber nesta sexta-feira, né? Pelo Brasil inteiro. Fique conosco até às 10 horas. Às 10, o Padre Reginaldo Manzotti chega com o programa Experiência de Deus. Você sabe, já está aí anotado aí para você não esquecer. 10 horas da manhã e 10 horas da noite. São 2 horários de liderança no rádio e na televisão. Há mais de 20 anos, já indo para o 21º ano, né? O Experiência de Deus no ar. A gente começa o programa de hoje falando de futebol, a gente começa falando da Recopa Sul-Americana ontem no Maracanã e o Flamengo, diante da torcida, passou o vexame, perdeu para o Lanús da Argentina por 3-2, até empatou o jogo, né? 2 gols de pênaltis, né? 2 gols de pênalti, o Lanús fez 2-2, prorrogação. No agregado já estava aí 3-2 para o Lanús, ó. O Lanús no contra-ataque, aliás, só jogou no contra-ataque, um time argentino. Pela primeira vez na história, o Lanús é campeão da Recopa Sul-Americana. Que bobeira na saída do goleiro Rossi aí, se atrapalhou, se escorregou e deu mole, deu vacilo. E o Flamengo diante da torcida, com muita chuva, inclusive ontem no Rio de Janeiro, o Flamengo perdeu para os argentinos por 3-2. A pressão agora sobre o técnico Felipe Luiz, né? Como pode um elenco desse, o mais valioso não só do Brasil, mas de toda a América, não conseguir jogar? Essa é a questão que fica, essa é a cobrança que fica sobre o técnico Felipe Luiz do Flamengo. Aliás, falar em futebol, Campeonato Brasileiro, gente, jogos que faltaram ontem, nós vamos exibir hoje o gol do São Paulo, ó. O gol do Cauli de pênalti contra o Coritiba 1-0. E ontem na Vila Belmiro, você já está vendo, o Neymar fez 1-0 para o Santos. O Vasco da Gama empatou com o Cauã Barros. E o Neymar, num golaço de cavadinha, 2-1, placar final, o Santos vence pela primeira vez no campeonato. Aí de novo o gol do São Paulo, gol do Cauli, que recentemente foi contratado junto ao Bahia. E o gol do Neymar se prepara para a Copa do Mundo. Será que vai para a Copa do Mundo? Será que será convocado pelo técnico Ancelotti? Você levaria o Neymar para a Copa do Mundo? Sim ou não? Não precisa me responder, responda para você mesmo, né? O Neymar se recuperando. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera o campeonato com 11 pontos ganhos, ó. Já vai aparecer para você, 11 pontos ganhos, o Palmeiras liderando, aliás, 11 não, 10 pontos, né? O São Paulo também 10, pelo critério de desempate, saldo de gols, Palmeiras lidera 10 pontos, São Paulo 10, o Corinthians 7 Bahia, Fluminense, Atlético Paranaense também 7, assim como o Red Bull Bragantino. Grêmio meia dúzia, Chapecoense 5 também para o Mirassol. O Mirassol que tem um jogo a menos também, né? Assim como o Flamengo com 4 pontos, Coritiba, o Santos, o Botafogo, Vitória, Remo, Atlético Mineiro, Internacional, Cruzeiro e Vasco da Gama estão na zona de rebaixamento. Claro que ainda é tudo muito cedo, né? O campeonato está apenas começando e tem muita bola a ser rolada ainda pelos campos brasileiros, inclusive já antes da Copa do Mundo, né? Vamos fazer o seguinte agora, a gente começa com informações sobre a Mpox. É a antiga doença dos macacos, sabe aquela monkeypox, a doença dos macacos? Mudaram para Mpox. Por quê? Porque antes diziam que era uma doença só dos macacos, mas aí mudou, mas aí se descobriu que a doença não é só dos macacos, o humano pega também. E o estado do Paraná registrou o primeiro caso dessa Mpox. E o Brasil já está com a luz amarela acesa. Suelen Rodrigues está conosco ao vivo de Maringá e traz mais detalhes. Suelen, bom dia, boa sexta-feira. Olá, Adilson, bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando em mais uma edição do Bom Dia Evangelizar. É isso mesmo, foi confirmado o primeiro caso do vírus Mpox aqui no Paraná neste ano de 2026.
Se trata de um homem paraguaio de 33 anos que buscou atendimento em um hospital público na cidade de Foz do Iguaçu. Segundo a vigilância epidemiológica, eles constataram ali se houve transmissão desse paciente para os familiares e até o momento não foi registrado. Bom, segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil já são 88 casos de mpox, a maioria deles estão no estado de São Paulo e até o momento, Adilson, não foi registrado morte aí pela doença. Aqui no Paraná, nos últimos 2 anos, foram registrados 93 casos da mpox e 88 deles foram em homens. Os especialistas lembram que a doença é da mesma família do vírus da varíola e começa com sintomas parecidos com o da gripe, como febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e depois disso, Adilson, pode surgir feridas que se espalham pelo corpo. A transmissão acontece principalmente com contato físico e também objetos dessa pessoa infectada, como lençóis, roupas e relações sexuais. Conversamos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que falou um pouco aí sobre a mpox aqui no Paraná. Vamos assisti-lo. Os quadros clínicos iniciais de dor e febre são inespecíficos. Porém, quando começam a aparecer as lesões cutâneas, as erupções cutâneas, é necessário rapidamente que o paciente possa procurar um serviço de saúde para ser orientado. Em primeiro momento, não há tratamento específico, e sim tratamento sintomático. É remédio para febre, remédio para dor. Num segundo tempo, com as erupções de pele aumentando, pode existir também infecção da pele. E aí é necessário a entrada de medicamentos antibióticos também para esses pacientes. É necessário que os pacientes, uma vez detectados e confirmados o diagnóstico do mpox, eles permaneçam em quarentena, em isolamento, por cerca de 15 dias. É um quadro que, claro, chama atenção, mas está longe de ser uma epidemia e, por isso, a maior notícia e o maior registro que eu faço aqui é para que não exista pânico, não existe nada disso. Muito pelo contrário, existe sim uma orientação da saúde pública quanto aos casos de mpox no Paraná. Adilson, lembrando que existe vacina no Sistema Único de Saúde contra o vírus, porém, no momento, é para pessoas consideradas aí de alto risco. E como o secretário Beto Preto falou, se apresentar aí os sintomas, busque urgentemente atendimento médico. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado. A Suelen volta daqui a pouco conosco com mais informações. Você ouviu aí que a Suelen disse que o paciente foi a unidade básica de saúde, de Foz do Iguaçu, um paraguaio. Aí você deve estar se perguntando em casa, mas um paraguaio na unidade básica de saúde ou num pronto atendimento do SUS aqui no Brasil? Sim, a rede pública do Brasil atende todo mundo que esteja no Brasil, independentemente da nacionalidade. O exemplo no Carnaval, onde turistas passaram mal e foram atendidos em UPAs, lá no Rio de Janeiro. Um deles, inclusive, perguntou quanto é que era a conta que iria pagar. E foi respondido para ele, não, aqui não paga nada, é de graça, né? Vamos falar de um assunto muito importante agora e preocupante que as nossas autoridades estão também alertando. Cuidado você que recebe convite para sair do país, sobretudo para países da Ásia. Vamos falar de tráfico internacional de pessoas. Gente, é o seguinte, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, emitiu um alerta sobre risco de tráfico de pessoas para trabalho na Ásia, orientando os brasileiros a terem cautela ao aceitarem ofertas de emprego no exterior sem verificar a autenticidade. Segundo o comunicado, há indícios de redes que recrutam cidadãos com promessas de trabalho e remuneração, mas que acabam em situações de exploração laboral, a exploração do trabalho, condições degradantes ou até cerceamento de liberdade. O alerta veio depois do resgate de 2 paulistas e eles estavam em Mianmar, no Sudeste Asiático. Foram aliciados para um esquema global de crimes cibernéticos. A dupla afirmou que pelo menos 8 brasileiros ainda são vítimas de tráfico humano lá no país, em Mianmar.
O órgão recomenda que quem planeja trabalhar fora do país procure informações em consulados e em canais oficiais. Confira a legalidade dos contratos e evite intermediários suspeitos. A orientação é reforçada pelo Itamaraty, até mesmo como uma forma de prevenir fraudes, proteger direitos e preservar a segurança dos brasileiros lá fora, lá no exterior. Para denunciar casos de tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, tráfico de mulheres e outros crimes parecidos, é só ligar o 100 ou o número 180. Todo cuidado é pouco, não existe almoço grátis. Venha que aqui é em dólar, é em euro, a moeda é valorizadíssima. Cuidado, né? Muito cuidado, não vá. Vamos a Juiz de Fora? Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha, a Michele Pacheco já está conosco aqui. Pela roupa dela, pela vestimenta, continua chovendo, né? Ô Michele, atualiza para nós, por gentileza, a situação na Zona da Mata. Continua chovendo, sim ou não? Rescaldo sendo feito, né? Pessoal ainda trabalhando, muita gente perdeu tudo e muita família perdeu muita gente, né? Infelizmente, a tragédia na Zona da Mata Mineira. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão ligados aí na TV Evangelizar, acompanhando de perto, né, toda essa situação tão trágica em Minas Gerais. Olha, aqui hoje, nesse momento, parou um pouquinho, a chuva está bem fraca, está frio, o que é diferente dos outros dias, estava muito abafado. Então, ontem à noite voltou a chover, não choveu tão intensamente, felizmente, com a graça de Deus, não choveu tanto, mas choveu, a terra continua molhada. Nós estamos ainda no bairro Parque Bournier, que fica no conjunto JK. Olha só, agora os trabalhos estão parados, mas lembra de ontem, nos outros dias, aqui embaixo havia uma montanha de entulho, caminhões retirando os escombros. Agora essa rua de baixo já está liberada, as máquinas estão lá no alto para tentar remover o que resta dos escombros, porque ainda tem uma menininha de 8 anos, a Sofia, que está soterrada. Eu tenho aqui o Tenente Elias. Tenente, eu sei que o senhor nem é de Juiz de Fora, vem nessa força-tarefa, é difícil para vocês, para família longe, mas assim, como que estão esse balanço de hoje? O serviço de vocês parece estar chegando ao fim. Bom dia, Michele, bom dia aos telespectadores. Nós estamos hoje chegando no 3º dia de operação, com 58 encontros, infelizmente, de pessoas sem vidas aqui em Juiz de Fora, mas ainda trabalhamos em 3 frentes de busca com 3 pessoas desaparecidas. Uma delas aqui no Parque Bournier, com essa criança de 8 anos. Existe mais uma criança de 10 anos desaparecida e uma pessoa adulta desaparecida, totalizando essas 3 vítimas. Para quem é de Juiz de Fora ou da região, ou mesmo para quem é daqui e está aí em outro estado do Brasil, as buscas continuam, como ele disse, aqui no Parque Bournier, e os outros 2 locais. A criança é no bairro Paineiras e um homem no bairro Bom Jardim. Essas buscas continuam, Tenente. A gente observou que aqui já está bem avançada a área. Retirando esses últimos corpos, as pessoas também não devem voltar rápido para suas casas, elas devem conversar com os bombeiros, com a Defesa Civil. Tem esse perigo, porque eu estou ouvindo aqui em volta as pessoas muito desesperadas. Eu preciso entrar, a minha vida está lá dentro. Que alerta que o senhor faz, que pedido o senhor faz a essas vítimas que estão com as casas interditadas ou desmoronadas? Perfeitamente. Ontem mesmo aqui próximo a gente fez um isolamento emergencial de uma casa que apresentou uma trinca severa e um movimento no solo abaixo da casa, e nós tivemos que retirar as pessoas de casa. É um momento muito crítico, um momento muito sensível, em que as pessoas querem retornar para buscar um celular, uma mochila, um documento, uma roupa, mas a gente orienta que as pessoas não retornem para as residências após a retirada pelas autoridades, que obedeçam às ordens das autoridades e, se não tiverem um local para ir, que busquem os órgãos públicos através dos canais oficiais, porque existem abrigos preparados para receber essas pessoas desabrigadas. E o Corpo de Bombeiros Militar, a Defesa Civil, a Polícia Militar, os órgãos públicos estão trabalhando de forma coordenada para, de maneira mais ágil possível, conseguir restabelecer esses locais que foram atingidos pelas chuvas. Tenente, a gente viu alguns vídeos que estão sendo divulgados até pelo Corpo de Bombeiros. As pessoas de outros lugares do Brasil que quiserem acompanhar informações, né, oficiais também, direto dos bombeiros, eles estão compartilhando nas redes sociais esse trabalho. Uma cena me chamou muita atenção, os bombeiros reunidos no local de buscas e rezando antes de enfrentar esse desafio. Para vocês também é difícil, né? Vocês não são máquinas, são seres humanos que têm família. Acho que olhar ali e imaginar que é um filho seu.
Exatamente. Nós somos humanos antes de colocar a farda. E é muito importante cada um ter sua espiritualidade. E é um ato que nos prepara para fazer essas buscas, porque não é comum uma pessoa trabalhar e ver o que um bombeiro militar vê. Então, em primeiro lugar, nós colocamos Deus, porque a nossa segurança também está em risco nessas situações de chuva. As buscas envolvem diversos riscos e é muito importante trabalhar e pedir essa proteção durante as nossas buscas e que nós consigamos seguir com a nossa vocação de bombeiro militar. Antes de liberar o senhor, eu vou só passar aqui. Acabei de receber nos WhatsApps das autoridades um número atualizado de interdições aqui na Zona da Mata. Nós temos a estrada MG 353, com uma queda de barreira, está interditada em Coronel Pacheco, que leva ao aeroporto regional de Juiz de Fora, da Zona da Mata. Nós temos a MG 133 em Tabuleiro e também em Piau, pelo mesmo motivo. A MG 447 em Ubá e a MGC 120 em Dona Eusébia. Por que eu estou reforçando isso? Porque tem muitos grupos, pessoas que estão querendo trazer donativos para Juiz de Fora, vir para tentar encontrar parentes, visitar as pessoas e estão encontrando dificuldades nessas estradas. Os bombeiros também pedem, seja nessas estradas que estão interditadas ou nos bairros que continuam isolados aqui em Juiz de Fora, é perigoso tentar passar, tentar furar esses bloqueios para passar a pé. Às vezes as pessoas não estão conseguindo ter ônibus no bairro delas. Qual a orientação que o senhor faz nesses locais com interdições, quedas de barreiras? É importante entender que os bloqueios existem por um motivo, eles não foram colocados aleatoriamente. Então, se existem esses bloqueios é porque existe o risco de um movimento de terra, de um barranco cair sobre aquela via. E pode acontecer desse barranco cair enquanto uma pessoa passa, um motociclista, um carro, um pedestre. Então é muito importante respeitar esses bloqueios, procurar desvios. Os aplicativos de navegação, eles indicam vias que estão bloqueadas. Se necessário, utilizar esses aplicativos de navegação. E uma indicação muito importante, saia mais cedo de casa nesse momento para evitar transtornos de atrasos e não ter essa infelicidade de furar um bloqueio e entrar nessa situação. Vou liberá-lo, que eu sei que os colegas da imprensa também estão esperando o senhor. Obrigada, viu? E olha só, de ontem à noite, da tarde de ontem para cá, nós tivemos alguns deslizamentos com casas soterradas em Juiz de Fora. Nós fizemos um resuminho dos principais flagrantes que foram registrados pelos moradores. Vamos conferir. As chuvas seguem causando medo em Juiz de Fora. No bairro Milho Branco, zona norte do município, os moradores se assustaram quando um barranco cedeu e uma casa desabou. Um homem morreu soterrado. Caiu agora aí, ó. Susto também no bairro Vitorino Braga, zona leste, onde moradores flagraram o desabamento de uma casa. Não houve feridos. Misericórdia, meu Deus do céu. Pai do céu, cara. No bairro Bom Clima, zona nordeste de Juiz de Fora, 2 casas foram atingidas por um deslizamento de terra. Em uma das casas estavam 3 pessoas que conseguiram sair com a ajuda dos vizinhos. Na outra estava um homem de 25 anos que ficou soterrado. Durante a noite, as equipes de busca trabalharam no terreno instável e com risco de mais deslizamentos. Bombeiros, polícia militar, brigadistas e equipes da prefeitura foram ao local para isolar a área e garantir a segurança dos outros moradores do trecho atingido. Bom, e continua havendo risco de deslizamento em várias áreas de Juiz de Fora, inclusive aqui onde nós estamos, no bairro Parque Burnier. Nós estaremos por aqui. Caso vocês precisem de mais alguma informação, é só me chamar. Obrigado, Michele, muito obrigado. Trabalho nosso lá em Juiz de Fora, Minas, acompanhando tudo o que está acontecendo, essa tragédia, né, que assola a região da Zona da Mata em Minas Gerais. Meu Deus, meu Deus. Vamos falar de ciência agora, gente. Vamos falar da vacina por spray. É, uma vacina que é um spray nasal, que protege contra vírus, bactérias e ácaros, com potencial de ampliar a proteção das mucosas respiratórias e reduzir alergias e infecções também.
A tecnologia ajuda diretamente no nariz, onde muitos patógenos entram no organismo, estimulando assim uma resposta imunológica local antes que o vírus ou a bactéria se espalhe. Testes iniciais em modelos pré-clínicos mostraram que a vacina induz anticorpos capazes de neutralizar múltiplos agentes infecciosos, além de reduzir inflamação causada por alérgenos como ácaros. Os pesquisadores acreditam que esse tipo de imunização pode ser uma ferramenta importante para aumentar a eficácia das defesas naturais do corpo, prevenir doenças respiratórias e diminuir a dependência de medicamentos posteriores. A vacina ainda segue em etapas de pesquisa e deverá passar por ensaios clínicos para avaliar a segurança e a eficácia nos seres humanos também. A vacina por spray vai ajudar muita gente, né? Vai facilitar. Aliás, os cientistas facilitam a vida do ser humano a cada dia que passa. Já percebeu que todo dia, ou quase toda semana, ou quase todo mês, tem uma novidade da ciência? Essa é uma delas. Deixa eu voltar aqui para as temperaturas mínimas e máximas em algumas cidades brasileiras nesta sexta-feira, começo de fim de semana. A chuva que estava na região sul, ela está subindo, né? Já de Minas, né, está chovendo bastante. Tempo fechado em Joinville, 27 graus a máxima prevista para hoje. Em Santa Catarina, o dia começou com 18 graus, mas não chove tanto, é só chuvisco mesmo em Joinville, né? A temperatura em Juazeiro do Norte é agora 23 graus em Juazeiro do Norte. O dia começou com 20, a máxima prevista de 29, lá no Ceará. Bom dia, Juazeiro do Norte. Em Sinop, no Mato Grosso, previsão de pancadas de chuva durante a tarde, porque esquenta, né? 29 graus é a máxima prevista para hoje. Sinop, no Mato Grosso, bom dia, 29 graus. Temperatura em Cascavel, a máxima hoje, sol em quase todo o estado do Paraná, exceto na região metropolitana de Curitiba. 31 graus em Cascavel, oeste do estado do Paraná. Rio de Janeiro, que nos acompanha pelo canal 16.1, o dia começou com 23, 25 é a máxima. A previsão de pancadas de chuva hoje no Rio, não tão calor no Rio. Aliás, dia 1º de março é domingo, né? Domingo, aniversário do Rio de Janeiro. 460 anos no Rio de Janeiro. Parabéns ao povo carioca que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. Pessoal, hoje é sexta-feira. Amanhã, sábado, dia 28. Amanhã, você sabe, tem um encontro marcado já, né? Com o Retiro Nacional, com o Padre Reginaldo Manzotti, 14ª edição. Nós estamos falando aqui durante toda a semana para você preparar uma vela. Não só você, convide a família, chama os filhos, chama os vizinhos, né? E assistam no conforto do seu lar com a vela, cada um com a sua respectiva vela. Não esqueça da vela. Não esqueça também, outro pedido nosso aqui, vamos todos orar. Vamos todos em oração para aquelas pessoas que estão chegando em caravana, para aquelas pessoas que vão trabalhar, para aqueles missionários que vão participar também do Retiro Nacional. É amanhã, sábado e domingo. Em todo o Brasil você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Evangelizar, tá bom? Vamos orar. A gente agradece e pede e ora. A oração é fundamental, por isso nós estamos pedindo. Faça uma oração para todos os envolvidos no Retiro Nacional, na 14ª edição. Não se esqueça da vela, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar de Fazenda Rio Grande. Alô, Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Tem um recado importante para vocês. Não saiam daí, a gente volta daqui a pouco. Imagens de Santa Helena, oeste do estado do Paraná. Ali no fundo, ó, você está vendo o Lago do Itaipu, ó, Lago do Itaipu. Santa Helena com uma das melhores qualidades de vida do Brasil. 9h28, já voltamos. Bom dia. Imagens de Natal, capital do Rio Grande do Norte, belíssima Natal, que nos acompanham pelo canal 17.1, cidade das dunas, cidade bonita, linda. Alô, Natal, bom dia Natal, bom dia, bom dia. Pessoal, daqui a pouco a gente vai voltar com informações sobre empregos. Você vai se surpreender
com a informação sobre empregos, a geração de empregos do ano passado. Nós batemos recorde, né? Daqui a pouco, não saia daí. Hoje é dia de São Gabriel da Virgem Dolorosa, padroeiro de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. E hoje, em Fazenda Rio Grande, tem a noite de louvor itinerante da TV Evangelizar. Você não pode perder. Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa, hoje, 7 da noite, com a presença do padre Jorge Fortunato, que estará lá na paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa. Feriado, inclusive, em Fazenda Rio Grande, né? Feriado em Fazenda Rio Grande. Voltamos, agora a gente faz um giro pelo Brasil com informações que você precisa saber. Roda a nossa vinheta. A FUVEST, principal vestibular para o ingresso na Universidade de São Paulo, divulgou a lista de obras obrigatórias para o concurso de 2027. A seleção literária reúne obras de diferentes épocas, estilos e autores que os candidatos precisarão estudar e dominar para as provas de português e de redação também. A lista inclui clássicos da literatura brasileira e mundial, e cada livro foi escolhido com base em sua relevância cultural, temática e potencial de análise crítica. A FUVEST é responsável por selecionar alunos para cursos como medicina, direito e engenharia, entre outros, o que faz da preparação literária, um dos pontos centrais desta preparação. Os estudantes e cursinhos já iniciaram a leitura e discussões sobre as obras, que serão tema de questões objetivas e dissertativas nas próximas etapas do vestibular. Um dos principais do país, um dos mais conceituados do Brasil. E muita gente, estudando, né? Porque passou na FUVEST, se formou na FUVEST, é emprego garantido, né? Vamos voltar ao vivo com a Suelen Rodrigues. Já está aqui comigo a Suelen. Eu dei a manchete agora há pouco, Suelen. Brasil bateu recorde de empregabilidade no ano passado. Mas o que muita gente não sabe é que as microempresas foram as campeãs da empregabilidade, né, Suelen? Isso mesmo, Adilson. É boa notícia para o mercado de trabalho. Olha só, segundo um levantamento do Sebrae com base aí em dados do CAGED, apontam que mais de 1 milhão de vagas geradas em 2025, 80% delas foram criadas por micro e pequenas empresas. Ou seja, 8 em cada 10 vagas foram criadas pelos segmentos. Bom, esse desempenho, Adilson, reforça o papel dos pequenos negócios na geração de renda, na redução do desemprego e também na preocupação em criar ali um ambiente de trabalho mais dinâmico e acolhedor para esses funcionários. Segundo a pesquisa também, esse movimento vem acontecendo nos últimos 3 anos, onde aponta aí que 77% desses empregos criados nesses últimos anos também foram pelas micro e pequenas empresas. Bom, os números reforçam, Adilson, que os pequenos negócios auxiliam muito na economia do país e também no fortalecimento aí do mercado de trabalho. Eu volto com você no estúdio. Um ótimo final de semana. Para você também. Já vi a temperatura de Maringá hoje, vai fazer 33, 34. Se prepare para o calor, tá bom, Sueli? Obrigado. Bom fim de semana. Você já faz parte da ação de São José? Não? Ainda não? O que você está esperando? Indique 3 pessoas para se associarem à obra Evangelizar é Preciso. Indique. Aliás, você pode também se tornar um associado, né? E você pode indicar essas pessoas também, essas 3 pessoas. Foi no Jornal do Evangelizador, né? Já chegou na sua casa e você pode indicar pelo formulário que está dentro do jornal. Indique lá, tá bom? Junto com o jornal. Ou também pelo site www.evangelizarepreciso.com.br. Assim que um deles fizer a primeira contribuição, você vai receber na sua casa um lindo presente. É um mimo, como uma maneira de agradecimento pela sua indicação. Então, faça parte da ação de São José. São os últimos dias desse tempo de quaresma, né? Ser caridoso, e nós precisamos ser caridosos, né? E você nos ajude a propagar mais e mais o Evangelho pelo Brasil, através aqui da TV Evangelizar, através da obra Evangelizar é Preciso. Faça essa indicação, tá bom? Obrigado.
A gente faz uma parada rápida, 2 minutos, nós já voltamos. São 9h41 da manhã, daqui a pouco tem Padre Jorge Fortunato com a gente aqui no nosso Bom Dia, com Momento Oracional. Não saia daí, daqui a pouco a gente já volta. Imagens de Bonito? Ah, isso, imagens de Bonito, Mato Grosso do Sul. Bonito que é lindo, né? Bonito, bom dia, já voltamos. Voltamos com o nosso Bom Dia. 9h44, horário de Brasília. Padre Jorge Fortunato já está conosco aqui. O tema de hoje, Cristo habita nos pobres. Não é, padre? Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Hoje é sexta-feira, dedicada à misericórdia do Senhor, aqui na programação da TV Evangelizar. E queremos aqui hoje dizer a você, continue enviando sua prece, sua intenção para o Retiro Nacional, que será este final de semana, onde o protagonista deste retiro, para todos que estarão aqui de forma presencial e para você que também estará aí na programação da TV Evangelizar, serão mais de 16 horas ao vivo com você deste retiro. E de fato, o protagonista deste retiro precisa ser e será o Espírito Santo. Como sempre, o nosso querido Padre Manzotti está nos colocando nas suas pregações e também no programa Experiência de Deus. Deixar que o Espírito Santo nos conduza nestes 2 dias de retiro, trazer proveito para nós. Então vai colocando sua prece, escreva sua prece aqui nos aplicativos, mas também ligue para nós. As imagens que você vê agora é do retiro do ano passado. E com certeza, novamente este ano, uma grande multidão estará conosco nestes 2 dias. Muitas caravanas já estão conosco. Ontem, na Quinta Eucarística, muitas caravanas já estavam conosco aqui no santuário. Hoje, com certeza, será novamente uma grande acolhida de todos aqui neste nosso santuário. Então, neste retiro, nos deixemos levar pelo Espírito Santo para que o Senhor possa nos conduzir neste final de semana e traçar um novo objetivo, uma nova meta para este nosso ano, guiados, iluminados pelo Espírito Santo. Mas dizer a você que Jesus Eucarístico já está aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Vamos entregar este finalzinho de mês aos cuidados de Jesus sacramentado. Consagrar o mês de março que se aproxima. Domingo já será 1º de março, um novo mês, mas as nossas metas precisam ser traçadas nos caminhos do Senhor. Hoje queremos refletir a palavra de Deus. O tema hoje nos coloca: Cristo habita nos pobres, os pobres de espírito. Muitas pessoas hoje têm uma certa vida financeira razoável, mas uma alma pobre propriamente, distante de Deus, não somente por conta de enfermidades psicológicas, da alma talvez, mas por conta de um distanciamento. Perceba isso. Quando nós nos distanciamos dos caminhos do Senhor, dos seus ensinamentos, ficamos pobres. Exatamente isso. Pobres na nossa espiritualidade, pobres na nossa fé, distantes do Senhor. E é isso que hoje nós queremos refletir com você. Aos cuidados do Senhor das Santas Chagas, que sempre está nos motivando a sermos diferentes a cada dia, pedir a Ele que nos capacite, pedir ao Senhor que nos instrua, pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Pegue a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, eu vou pegar a minha aqui, para refletirmos hoje este trecho que nos convoca a uma meditação. Pedir ao Senhor hoje para que Ele possa nos mostrar, de fato, os nossos caminhos. Em 2 Coríntios, capítulo 8,
versículo 9, vai nos dizer assim: vocês conhecem a bondade de nosso Senhor, sendo rico se fez pobre por nós, a fim de vos enriquecer, por sua pobreza. Veja, um pequeno versículo que nos mostra o quê? Ficarmos ricos da sabedoria divina, que pode então nos acompanhar na nossa trajetória. Existem muitas pessoas que têm tanto, mas não têm nada. Existem muitas pessoas que têm muito, mas exatamente estão vazios. Entendam isso comigo. Nós sabemos disso, que precisamos daquilo que é necessário. Um teto para viver, uma casa para morar, a sua vida no seu dia a dia, o seu trabalho para você sobreviver. Isso é necessário e é bom. Busque o que é bom e aquilo que é necessário, aquilo que acrescenta na nossa vida. Mas tudo que é demasiado faz com que a gente fique escravo daquilo. Nós precisamos a cada dia nos fazermos de fato obedientes à palavra do Senhor, para que esta mesma palavra possa proporcionar em nós um bem-estar. O que é para nós a palavra de Deus? Fonte, riqueza de espiritualidade, sim, mas precisa causar em nós um bem-estar na nossa fé. Hoje eu faço esse convite a você, é sexta-feira. Daqui a pouco teremos a Via Sacra aqui no santuário, você poderá acompanhar aqui na programação da TV Evangelizar com o Padre João Marcos Pollack, sempre às 11 horas, nas sextas-feiras, para neste período quaresmal meditarmos, sim, o sofrimento, a paixão, a Via Sacra, a Via Crucis de Cristo, mas também afirmar sempre que nós acreditamos em um Deus vivo e ressuscitado. Foi preciso que ele passasse pelo sofrimento? Sim, foi preciso. Mas hoje Cristo vive, é ressuscitado entre nós. Encontramos o Senhor na Eucaristia, corpo e sangue, como você vê agora no seu televisor. É Jesus sacramentado adentrando a sua casa. É Jesus sacramentado adentrando a este quarto de hospital que você está. E são muitas as pessoas que hoje estão internadas, mas estão nos acompanhando aqui, na programação da TV Evangelizar. Vamos hoje nos colocar diante do Senhor e eu insisto com você. Envie o seu pedido de oração para o retiro deste final de semana, que colocaremos a sua oração aos cuidados do Senhor neste final de semana, no Retiro Nacional com o nosso querido Padre Manzotti. Você que vai acompanhar de casa o retiro, fique com uma velinha na mão. Haverá um momento especial em que o Padre Reginaldo vai nos orientar com esta velinha na mão. Você que vem para o retiro de forma presencial, você vai ganhar uma velinha. Mas você que está em casa e vai nos acompanhar pela TV Evangelizar, tem uma vela em mãos. Para um momento forte e verdadeiro, neste momento deste retiro nacional. Vamos nos colocar diante de Jesus? Vamos nos prostrar diante do Senhor nesta manhã? Vamos ouvir esta canção que Joelma preparou para nós, para adorarmos a Jesus. Cantemos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com
bondade de Deus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje a palavra nos remete à generosidade. Sermos generosos em Cristo. Generosos nas palavras, generosos nos gestos, generosos nos pensamentos. Queremos, Senhor, nesta manhã, rezar pelos enfermos. Derrame a sua infinita misericórdia sobre os doentes, os acamados. Rezar, Senhor Jesus, pelos idosos, esquecidos. Rezar, Senhor, pelas crianças que choram por conta de uma enfermidade. Visita, Senhor, todos estes. Queremos também, Senhor, agradecer por este mês que está acabando. Obrigado, Jesus, pelas graças e principalmente pelos livramentos que o Senhor nos deu. Livrai-nos, Senhor, do mal. Livrai-nos, Senhor, das tempestades, das intempéries da vida. Jesus, olhai pelos padres que falecem. Dai a eles a luz perpétua e o descanso eterno. Olhai, Senhor, pelos padres doentes, perseguidos pelo Brasil e pelo mundo. Pedimos, Senhor, por tantas pessoas que passam dificuldades neste período quaresmal. Quantas situações adversas, Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, pedimos a Tua presença em cada casa que está conosco agora pela TV Evangelizar. Senhor, te pedimos a Tua infinita misericórdia nesta sexta-feira e assim fazer como Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. Confiamos, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia e dai-nos mais ainda discernimento e sabedoria. Que este período quaresmal, Senhor, possa ser para nós momentos de oração, jejum, abstinência e caridade, mas também de abertura de mente. Abençoai, Senhor, a tantas casas que agora estão conosco pela TV Evangelizar. Abençoai aqueles que estão nos hospitais. Abençoai, Senhor, as caravanas que estão vindo para o Retiro Nacional neste final de semana. Abençoai, Senhor, os idosos, os acamados. Abençoai todos aqueles que agora estão enviando a sua oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É final de semana, vá à Santa Missa, participe da Eucaristia na sua comunidade. Aqui no santuário teremos as missas. Você que vem para o Retiro Nacional, muito bem-vindo. Fique agora com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, com o programa Experiência de Deus. Deus te abençoe, bom final de semana a você. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade